A Casa da Árvore. Era uma vez, em uma pequena cidade no interior do Brasil, uma casa da árvore que ficava no meio da floresta. A casa era antiga e abandonada, e diziam que estava assombrada. A história da Casa da Árvore era contada há gerações. Contava-se que, muitos anos atrás, uma família vivia na casa. Os pais eram muito pobres, e os filhos eram obrigados a trabalhar para ajudar a sustentar a família. Um dia, os pais da família foram assassinados por um grupo de bandidos. Os filhos ficaram sozinhos e sem ninguém para cuidar deles. Eles começaram a viver na Casa da Árvore, e logo começaram a ouvir vozes e ver sombras. Os filhos ficaram com medo e decidiram fugir da casa. Eles deixaram a casa abandonada e nunca mais voltaram. A partir daí, a Casa da Árvore ficou conhecida como a Casa Assombrada. Dizem que o espírito da família assassinada ainda assombra a casa. Um dia, um grupo de crianças decidiu explorar a Casa da Árvore. As crianças eram aventureiras e não tinham medo de fantasmas. As crianças eram: João, um menino de 10 anos, era o líder do grupo. Ele era corajoso e aventureiro. Maria, uma menina de 9 anos, era amiga de infância de João. Ela era inteligente e curiosa. Pedro, um menino de 8 anos, era o mais novo do grupo. Ele era medroso, mas estava determinado a enfrentar seus medos. Ana, uma menina de 7 anos, era a irmã mais nova de Maria. Ela era travessa e brincalhona. As crianças chegaram à Casa da Árvore no meio da tarde. Elas ficaram impressionadas com o tamanho da casa. A casa tinha 3 andares, com janelas e portas que davam para a floresta. As crianças começaram a explorar a casa. No primeiro andar, encontraram uma sala de estar com um sofá velho e uma televisão quebrada. No segundo andar, encontraram um quarto com uma cama de ferro e um armário cheio de roupas velhas. No terceiro andar, encontraram uma sala de jantar com uma mesa e cadeiras. As crianças estavam começando a se divertir, quando ouviram um barulho. Elas se viraram e viram uma figura sombria parada na porta da sala de jantar. A figura era alta e magra, com roupas rasgadas e um rosto pálido. As crianças ficaram assustadas e começaram a gritar. A figura avançou em direção às crianças, que correram para a porta. Elas conseguiram escapar da Casa da Árvore e fugiram para a floresta. As crianças nunca mais voltaram à Casa da Árvore. Elas dizem que ainda podem ouvir o barulho da figura sombria, e que ainda podem ver o rosto pálido da assombração. Com o passar do tempo, outras pessoas decidiram explorar a Casa da Árvore, apesar dos alertas das crianças. Mas ninguém nunca mais voltou para contar a história. A Casa da Árvore se tornou um lugar de medo e mistério na pequena cidade. Diziam que as pessoas que entravam lá nunca mais saíam. Certa noite, um grupo de adolescentes decidiu desvendar o mistério da Casa da Árvore. Eles eram um grupo de amigos que havia crescido ouvindo as histórias sobre a assombração. Os adolescentes entraram na casa com coragem, mas não demorou para que percebessem que algo estava errado. As portas começaram a se fechar sozinhas, as janelas se quebraram sem explicação e uma névoa densa começou a encher o ambiente. Dentro da casa, a voz dos filhos assassinados ecoando pela sala, pedindo ajuda e tentando alertar os adolescentes do perigo que estavam correndo. Mas os adolescentes não ouviram os avisos e seguiram em frente, subindo as escadas em busca de novas pistas. Ao chegar ao terceiro andar, eles encontraram um quarto em ruínas. As paredes estavam rachadas, o teto estava caindo e objetos estranhos estavam espalhados pelo chão. Foi quando ouviram um som estranho vindo do armário. Eles se aproximaram devagar e abriram a porta. Foi então que eles viram a figura sombria, ainda mais assustadora do que nunca. Ela estava de pé dentro do armário, olhando para eles com olhos sem vida. Os adolescentes tentaram correr, mas a porta do quarto se fechou com um estrondo assustador. Não havia mais nenhuma saída daquele lugar. A figura sombria avançou em direção aos adolescentes e eles perceberam que estavam presos em um lugar onde não havia escapatória. Os adolescentes se encolheram em um canto do quarto, apavorados com a figura sombria que se aproxima lentamente. Ela se deteve em frente a eles e estendeu a mão,
fazendo com que todos tremessem de medo. Mas, de repente, a figura desapareceu e a porta do quarto se abriu bruscamente. Os adolescentes se levantaram rapidamente e correram para fora do prédio, sem olhar para trás.